Ei, pessoal, boa noite, mais bem-vindos a mais uma LZ Live. Hoje, dia 22 de maio, são 8 horas, sexta-feira. Vamos conversar com a minha amiga Maria Luísa Tavares, uma das profissionais que eu sou super fã nesse mercado. Ela já até entrou aí para conversar com a gente. Bem-vinda, Adriana Magalhães. Gente, as três pessoas que entraram hoje, todas maravilhosas. Luísa, Adriana e Pati. Que é isso? Vamos que vamos. Aí eu já vou chamar a Luísa e aí a gente vai fazer uma live aqui enquanto a Luísa se conecta. Bem-vinda, Oi, tudo bem? Luísa! Obrigada. Deixa eu ajeitar aqui. Eu também, aqui, ó. Já vou ajeitar mais ou menos aqui. Muito bem. Tudo bem? Melhorar o enquadramento. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. O povo tá me xingando que até hoje, hoje é a live de número 40 e... Deixa eu te falar aqui agora, ó. 43. Live de número 43. Até hoje eu não tenho um tripé, não tem lá o negócio do celular, etc. Pô, Luiz, mas você tá na live número 43 e não tem infraestrutura. Eu falei, ué, mas eu tô começando. A vida inicial de blogueira é assim, né, Luiz? Ah, Daqui a exatamente, pouco né? você se profissionaliza. Exatamente. Como diz as startups, monetizo daqui a pouco, né? Exatamente. Ô, Oh, gente, mas que doideira, né? Já deu 40 e tantas. Você tá 43. diariamente, né? Diariamente. Semana que vem é a última semana de todos os dias, né? Então nós vamos fazer maio todo aí de segunda a sexta. E a partir de junho, toda terça, 8 horas da noite. Aí sim nós Mas vamos esse é um fazer. projeto que você pretende continuar para depois da quarentena ou Toda terça, 8 da noite. Ele continua depois da forever and ever? quarentena, forever and ever. E Bom além das demais. lives, né, a gente também tem uma vez por mês. Então, as lives vão ser uma vez por semana, 4 por mês. E as webinars, uma por mês. E aí nós vamos fazer no Uhum. dia 4 de junho, quinta-feira, sem ser da próxima, da outra semana. Nós vamos fazer um webinar sobre mercado de varejo. Olha, eu estou muito animado, porque um convidado que eu não imaginava que ia topar, topou. E vai ser muito legal. Só estou aguardando as confirmações para a gente poder divulgar. Grande Fred Menta, lá da Milton Campos. Aí sim. Obrigado, Fred. Bem-vindo. Ô, Adriana, mas aqui, ó, você pode acompanhar aqui no Instagram da LZ ou lá no YouTube da LZ. Tem todas as lives lá, viu? E uma vez por semana. E mais legal, que aí o fato de ser uma vez por semana, a responsabilidade aumenta, né? Então a É. gente já estreia na terça-feira, dia 2 de junho, com Leila Ferreira. Vamos falar. Olha, garoto! Vai ser muito legal. Estou bastante animado do papo com a Leila, tenho um carinho enorme por ela. E vamos. Isso mesmo, Adriana. Ó, perdi algumas, então vou lá procurar. Procura lá no YouTube. Tem algumas. Eu Ah, depois vou fazer a seleção. Os meninos, a gente vai colocar também as lives todas no podcast. Vamos lançar o podcast em LZ, formato podcast? formato podcast, lá no Oh, que legal. Spotify. E aí depois os meninos deram uma ideia que eu gostei. Depois que a gente subir todas as lives para o podcast, a gente vai fazer uma reunião daquelas que a gente mais gostou, que mais nos tocaram, mais nos impressionaram. E eu já, antes de começar, não tenho dúvidas que esta será uma das selecionadas. Olha só, hein? Responsa. Responsa, né? Responsa demais. Não, eu fiquei feliz, assim, essa semana, às vezes, né, a maioria das pessoas que conversou comigo nunca tinha feito live. E eu já fiquei super feliz delas terem topado. Tem alguns casos, né, que a gente foi descobrindo aí, que eu fiquei super feliz também. Por exemplo, né, a terceira live que a gente fez foi com o Carlos Nunes, que é um ator e humorista que eu sou super fã. E o Carlos Uhum. mora sozinho, e eu vi que ele estava um pouquinho para baixo, sabe? E insistia, ele não estava querendo muito. Ah, Luiz, eu não sei fazer live, nunca. Não, vamos fazer, vai ser ótimo, etc. E fizemos. Fizemos a live,
o Rafa da Árvore, meu super parceiro irmão, Aham. e a Sandra do Cine Teatro Brasil estavam assistindo. São amigos também do Carlos, não foi só por isso, não. Mas eu acho que a live também os instigou. E aí eles convidaram e fizeram a primeira transmissão de uma peça de teatro por uma live lá no Olha Cine Teatro só, Brasil. E que legal, hein? deu 40 mil visualizações. Que isso? E Nossa, então foi bom demais. foi bom demais, o negócio catapultou várias outras coisas. É. Que isso, gente? Olha, a audiência hoje está mega, ultra power selecionada. Rízia já entrou, Verônica já entrou, Roque Almeida já entrou, Paulo Imediato já entrou, meu povo tá que tá. O Paulo não me Paulo tá conhece aí. e eu não conheço, mas eu sei que é um profissional que muita gente já me falou super bem dele. Inclusive você. Grande amigo. E muito competente. Exatamente. Ei, Verônica. A Verônica mandou uma palminha. Muito bem. Ou então, mas eu também nunca tinha feito. Fiz a convite da Direcional e de um outro cliente e agora estou fazendo com você. Então, muito obrigada. Estamos estreando no universo das olha o lives. que eu trouxe para a nossa sexta-feira. Ah, menino, meu estoque acabou. Não vou poder fazer esse brinde. Vou te ficar mandar devendo. Olha o que eu trouxe para essa live de sexta-feira. Ah, tá maravilhoso! Eu vou amanhã eu te mando. Amanhã. Ai, meu Deus, caí. Tranquilo, tranquilo. Um compromisso com você. Amanhã vão chegar aí 1 ou 2 garrafas de vinho para você poder brindar o seu sábado. Gente. Em agradecimento. Muito obrigada. Grande Cirano Ferraz está com a gente. Ô, Luísa, para de cair, Luísa. Fica com a gente, minha filha. Você vê a minha experiência, entendeu? Ô, você gente, tá sem tripé, eu tô que nem. Eu tô equilibrando aqui, olha lá. Olha lá. Segura esse negócio. Vou tirar aí, o Luísa. fone. Fica à vontade. Ai, vamos ver se ele A Verônica equilibra tá aqui puxando o saco, ó. 2 grandes profissionais que admiro muito. Obrigado, Veveta. Luciana Capanema Muito obrigada. Lotte, família Lotte presente na nossa live, diretamente do Alphaville. Obrigado, viu? Larissa Castro, Patrimar presente. Estou te falando, nossa live, a audiência está muito bem-vinda! Tudo bem? Que bom que você está aqui. Muito qualificada. Ô, gente, olha só, vou falar da Luísa, minha amiga, e é uma das profissionais que eu mais admiro. Ela é minha nerd preferida, tá, gente? E ela é diretora da Argumento Digital. Argumento Digital é uma empresa aqui de BH, mas que faz trabalhos no Brasil inteiro. É uma consultoria, eu vou definir, você define melhor, tá, Luísa? É uma consultoria de estratégia, uma consultoria de inteligência, uma consultoria de planejamento, é uma consultoria de cultura organizacional, faz treinamento, curadoria de conteúdo. É um negócio mega, ultra power foda que, graças a Deus, a gente tem a ótima relação de tê-la como parceira na LZ e já desenvolvemos alguns projetos, se Deus quiser fazer muitos outros. E um mês mais ou menos atrás, um pouco mais, um pouco menos, a Luísa, eu sempre acompanho os textos, os artigos da Luísa, a Luísa postou no LinkedIn um texto cujo título era Por que precisamos do coronavírus? E aí eu fiquei muito impressionado com o texto, mandei para uma pancada de grupo, de amigos, de pessoas que eu conheço. E, na verdade, o texto, né, o título é muito provocativo e eu queria que você falasse sobre isso. Mas, na verdade, é uma reflexão sobre todo esse paradoxo que a gente está vivendo nesse momento, né, que a gente nunca imaginava viver. A Luísa não está hoje aqui como especialista em comportamento ou como consultora da Argumento. Ela está como minha amiga, como uma pessoa que eu admiro e que vai falar abertamente, a gente vai trocar um papo aqui, bater uma ideia sobre várias coisas que a gente já conversou nesses dias que a gente tem encontrado e que a gente vai trazer essa provocação, essa reflexão também para vocês. Fiquem à vontade de participar com perguntas e comentários. Essa live, assim que a gente termina, a gente compartilha aqui no IGTV e semana que vem a gente baixa, edita e coloca lá no YouTube da LZ. Só procurar no YouTube por LZ MKT e Negócios. Fala, Luísa.
Bom, então, Luíde, me apresentou super bem. E como eu não estou aqui, né, como consultora, não é uma conversa de um lugar técnico, né? Mas a gente vai trocar ideias sobre esse assunto, que, aliás, nesse momento, acho que ainda não temos especialistas sobre o tema. Pode ficar assim mesmo a minha apresentação, tá? Tá Acima de ótimo. tudo, eu sou uma curiosa e uma apaixonada, assim, por estudar comportamento, por ler sobre esse assunto, né? Então, eu acho até que a minha vontade de escrever um pouco sobre esse tema vem também daí, né? Eu flerto bastante com as neurociências, até por uma questão profissional mesmo. E, e quando essa história toda começou, né? Então, como você falou, esse texto é lá do inicinho, assim. Eu acho que foi no final da primeira semana de Ah, então tem quarentena. 2 meses já. Ele foi bem no início. E quando essa história começou, foi inevitável, assim, eu lembrar de um livro que é o Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Acho que é assim que fala o nome dele. Os nomes que você me traz são maravilhosos. Byung-Chul Han, acho que é isso. E ele começa o livro falando que cada época possui as suas enfermidades fundamentais. E aí, na hora que a gente entrou em quarentena, isso me veio, assim, tinha uns 4, 5 meses que eu tinha lido o livro dele. E eu falei, gente, eu vou resgatar um pouco das ideias que ele traz para pensar um pouco e até para registrar um pouco do meu sentimento naquele momento, assim. Eu acho que aquele texto ele teve até esse papel também para capturar um pouco do meu sentimento no início desse processo e das coisas que eu estava pensando naquele momento, né? E aí ele faz uma discussão mesmo sobre os paradoxos que a gente está vivendo, né? E foi isso que eu procurei trazer, porque eu falei, bom, se cada época possui as enfermidades que são fundamentais, então se a gente está com o coronavírus nesse momento, é porque a gente precisa dele. Por quê, né? O que a gente pode aprender com isso? E aí é bem legal porque ele começa o livro fazendo uma discussão sobre a superação do paradigma imunológico. Então ele fala que até a metade mais ou menos do século XX a gente ficava muito preocupado em lutar contra patógenos mesmo, né? Que é o que a gente está fazendo agora. Então, isso foi um ponto. Falei, gente, no auge do desenvolvimento tecnológico, quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de big data, a gente está lutando contra um vírus e a gente está trancado dentro de casa por causa de um vírus, né? Então, será que esse paradigma imunológico está tão superado assim? Né? Por que a gente está vivendo essa situação nesse momento, né? E aí ele traz uma série de ideias da sociedade que a gente construiu e que a gente vive nela, e que ele fala que é uma sociedade que está esgotada, né? Que está cansada, por isso o nome Sociedade do Cansaço. Porque é uma sociedade que vive atrás de desempenho, né? Que vive querendo estar adiantada, né? Se organizar para estar sempre um passo à frente. E que as doenças que a gente tem nesse momento, como essa sociedade que está esgotada, são as doenças do excesso, né? Então, são as doenças psicológicas, são as doenças de quem tem que conviver com o excesso de estímulo, né? Então, ansiedade, depressão, crise de pânico e uma série de outras coisas. Então, eu fiquei pensando nisso, falei, poxa vida, então esse paradigma imunológico acho que não está tão superado assim, mas ao mesmo tempo, quais que são as oportunidades que ele cria para a gente pensar na gente mesmo, né? Porque quer queira, quer não, estamos num movimento de reclusão e por mais que a gente esteja envolvido em novas atividades dentro desse processo, né? Quem tem filho envolvido com homeschooling, as atividades domésticas, né? Isso gera uma demanda a mais, mas a gente também, com essa restrição do convívio social, que é tão parte da nossa constituição como seres humanos, a gente fica mais tempo com a gente mesmo, né? A gente está de frente para as nossas escolhas nesse momento, num nível diferente do que a gente geralmente tem com todas as distrações do mundo exterior, né?
Então, você está de frente para as escolhas que você fez, assim, de estar sozinho ou não, de estar casado ou não, de ter filhos ou não, do tipo de trabalho que você escolheu e dos desafios que esse trabalho te traz nesse momento, né? Então, são uma série de reflexões que a gente pode aproveitar sem querer romantizar também a pandemia, né? Que eu acho que isso é uma coisa bem importante, a gente não cair nos extremos nesse momento, né? Não tentar glamourizar a pandemia. Obviamente, como tudo na vida, ela tem pontos de reflexão que a gente pode fazer e de crescimento que a gente pode fazer, mas a gente sabe também das durezas desse período que a gente está vivendo, né? Então, também não é a intenção transformar isso num enredo romântico, né? Digamos assim. Claro. Você fez essa reflexão baseando-se nesse livro que você havia lido, mas qual que é a sua opinião sobre isso tudo? Qual que é a reflexão que você fez nesse momento em relação à sua vida pessoal, sua vida profissional? O que que te impactou que você começa a sair disso tudo falando, isso aqui não era tão legal, isso aqui eu acho que eu vou acelerar, isso aqui eu quero mudar. O que impactou em você? Uhum. Então, Luíde, eu já vinha num movimento interno de introjetar como parte da minha vida a lembrança de que o que existe é a impermanência. Porque eu acho que a gente vive numa tentativa de controlar demais as coisas, quando no final das contas a gente não tem controle nenhum, mas a gente cria a ilusão de que a gente tem. E eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu já tive crise de pânico, inclusive. Teve uma época da minha vida que eu precisei fazer um tratamento direcionado a isso, assim. E o que é a ansiedade? A ansiedade é a doença das pessoas que vivem presas no futuro e a depressão é a doença das pessoas que vivem presas no passado. Então, assim, pessoalmente, para mim, eu acho que o corona é um reforço dessa impermanência e dessa... não vale a pena gastar tanta energia tentando controlar o que, na verdade, é incontrolável. Assim, se a gente pensar, todos os planos que a gente fez, e aí a gente não só no nível individual, né, mas assim, a gente está falando da economia global, dos mercados globais, das transações internacionais, tudo que foi planejado simplesmente caiu por terra, e é isso. E se vira aí, galera, porque não é mais nada daquilo que a gente tinha imaginado que seria, né? E claro que a gente, nesse momento, está vivendo isso numa escala hiperdimensionada, mas essa é uma constatação aplicável em todas as situações da vida, né? Então, essa nossa ilusão de que a gente tem o controle, de que a gente pode fazer e acontecer e planejar e determinar, é só uma ilusão, né? Na verdade, a única coisa que a gente tem é o tempo presente e a gente acaba vivendo o presente com uma qualidade bem menor do que poderia, porque a gente está muito preocupado com esse excesso de planejamento e esse exercício de futurologia, né? Que é uma coisa que a gente está, inclusive, fazendo nesse momento, assim. Ao invés da gente estar aterrado no presente, vivendo o presente com qualidade dentro do que essa situação nos permite, a gente continua preso no futuro, num exercício de futurologia, quando a gente não tem a menor noção do que vai acontecer, assim. Então, é um esforço em vão também, né? Então, para mim, pessoalmente, essa é a principal reflexão, assim, sabe? Legal, legal mesmo. Você falou sobre essa questão do exercício da futurologia, né? E mais cedo, você também comentou sobre essa questão do surgimento de alguns especialistas, não só em coronavírus, mas para discutir temas que não tem consolidação, não tem ciência, não tem comprovação. O que você tem visto disso tudo? Então, assim, para variar, né? Estamos no exercício de vamos fazer pesquisa, vamos ver o que vai acontecer,
vamos tentar projetar o que a gente chama de futuros possíveis, né? Eu acho que nesse momento a gente está sendo chamado a pensar não os futuros possíveis, mas os futuros desejáveis, que é não aquilo que a gente consegue projetar através de tendência, né? Mas de um esforço mesmo da gente pensar em que tipo de sociedade que a gente quer construir, né? E aí, quando vem, né, essas frases de efeito, o novo normal. Né? Nossa, que preguiça! Gente, que preguiça! Pois é, assim, novo normal, normal para quem? Né? Quais que são os parâmetros que estão sendo aplicados e que foram aplicados até então para a gente definir certo ou errado, o que é ou não parâmetro. Né? Eu vi uma entrevista do Leandro Carnal semana passada, e ele falando, né, o filósofo, que nesse momento as diferenças, as desigualdades, elas estão ainda mais marcadas, né? Porque se tem gente que está sofrendo de tédio, tem gente que está sofrendo de fome, né? Então, quando a gente fala de novo normal, quais que são os parâmetros? Né? Eu até entendo, né? Porque assim, o nosso cérebro, buscando aí um pouquinho das neurociências, ele trabalha tentando buscar parâmetros comparativos. Né? Então, a gente lê a realidade a partir de memórias que a gente tem e de parâmetros que a gente identifica. Né? Então, quando uma pessoa fala que qual vai ser o novo normal, ela está tentando identificar ou estabelecer algumas coisas que ela reconheça e que, como consequência, gerem uma tranquilidade, né? Porque, nesse momento, essa imprevisibilidade, essa ausência de parâmetros, elas acabam deixando a gente ansioso, com medo, né? Existem uma série de emoções que estão envolvidas nisso aí. Né? Mas ainda assim, é um tipo de exercício que eu acho que a gente tem que aproveitar para levar para um outro lugar, assim. Porque tem alguma coisa muito errada com o normal que a gente viveu até então, sabe? E aí, assim, a gente pensar, né, que esse normal, ele é um normal violento, desigual, que gerou uma série de disfunções que, nesse momento, a gente pode aproveitar para revisitar. Né? Eu estou vendo, assim, diariamente, assim, índice de violência doméstica disparando durante a quarentena. Todas as disfunções que a gente tem, né? Porque a gente tem um Brasil que é totalmente desequilibrado em termos de distribuição de renda. Então, a gente está falando para as pessoas lavarem as mãos nesse momento, e tem gente que não tem acesso à água tratada, né? Tem gente que não tem rede de esgoto, e não é uma pequena parcela. Eu participei de um webinar sobre mercado imobiliário, você sabe, né? Toda a atuação deles em mercado imobiliário. Uhum. E aí a galera, não, porque o novo normal. Eu falei, gente, novo normal no mercado imobiliário tem 60 milhões de brasileiros que moram em condições inadequadas. Já não é normal. Né? Assim, exatamente. Essa discussão é muito doida. Aqui, ó, a Paty está falando aqui, né, do aumento de índice de abuso de menor. Exatamente, assim. E aí, quando a gente falar qual é o novo normal, pelo amor de Deus, para qual parâmetro de normalidade que a gente está querendo retornar? Né? Eu acho que esses parâmetros que a gente usou até então estão totalmente adoecidos, e é isso que a gente está precisando rever. Né? Então, assim, eu entendo que, por um lado, as pessoas estão querendo, na verdade, identificar coisas que elas conheçam. Né? Assim, opa, isso aqui eu sei como lidar. É uma tentativa de acalmar o cérebro em alguma medida. Mas eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de pensar de uma forma mais profunda e crítica sobre o que está acontecendo e sobre as oportunidades que a gente tem, né? Assim, é inevitável. O Ailton Krenak, né, o líder indígena, escritor, ele tem um livro bem legal, é um livro curtinho, chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que eu vi até muita gente referenciando agora na quarentena. Ele falou, né, que assim, na leitura dele, dos povos que têm uma visão mais holística sobre a Terra, né, que abordam uma visão sobre Gaia
como um organismo único, de que todos os seres estão interligados, e aí a gente está falando não de misticismo, mas até de física quântica, né? A física quântica adota a mesma perspectiva. Ele fala que a pandemia é um pedido desesperado da Terra de silêncio, né? Então, que a gente está num período que a gente estava precisando silenciar, assim. E que é um pouco do que eu procurei trazer no texto também e refletir, é de que é um pedido de trégua dessa sociedade do cansaço, né? Então, é um momento mesmo para a gente falar, opa, peraí, tem coisa precisando ser revista. Eu li muitas coisas, né? Tenho lido bastante sobre as novidades, as tendências, os pontos positivos, os pontos negativos. E eu estava lendo no UOL um economista fazendo um raio-x sobre o que ele considerou os segmentos vencedores, entre aspas, e os segmentos perdedores, entre aspas, né? E aí ele falou, vencedores, habitação, saneamento, saúde, educação, e perdedores, varejo, turismo, turismo de negócios. Como que você tem visto isso? Então, Luigi, eu acho que nesse momento, eu até entendo qual que é o indicador que está sendo usado para falar em vencedores e perdedores, né? Mas eu acho que na situação que a gente está, eu me pergunto se há vencedores, assim, né? Eu acho que tem alguns mercados que, de fato, se aqueceram e que não estão tendo problemas comerciais, que não estão tendo questões relacionadas ao funil de venda nesse momento. Mas como sociedade, eu acho que a gente precisa pensar nas interseções, né? Porque, na verdade, os mercados, eles funcionam uns em relação aos outros, né? Não é de uma forma isolada, né? Então, quando a gente aumenta confiança de mercado, por exemplo, a gente sabe do movimento que isso gera, né? A confiabilidade de um mercado, como é que isso faz toda uma engrenagem funcionar. E eu acredito que tem um aspecto que precisa ser inserido nessa equação também, que é o aspecto humano, né? Então, assim, e que na minha visão, neste momento, é o principal aspecto que precisa entrar nessa conversa, né? Então, será que com as dores que a gente tem nesse momento, né, e que a gente está vendo que as pessoas que mais estão morrendo são as pessoas negras na periferia, que existe uma diferença drástica no desempenho da doença, digamos assim, né, na letalidade da doença, em função de questões sociais prévias. Será que é possível pensar que nesse momento a gente tem vencedores? Tem alguém vencendo esse jogo, sabe? Então eu acho que é até um pouco agressivo, assim, e que eu acho que a gente precisa dar um passo para trás para a gente pensar mesmo qual é o tipo de ganho que a gente está buscando. É um ganho só de balança comercial? São os indicadores econômicos tradicionais que a gente está buscando nesse momento? Ou tem outras forças precisando ser equalizadas para que a gente possa falar de ganho, né? Para que a gente possa trazer uma visão de ganho mais horizontal e que é até interessante porque é o que está sendo proposto nos modelos de negociação hoje, né? Assim, Harvard trabalha com esse modelo, que é o modelo ganha, ganha, ganha. Então, assim, tem que ganhar a empresa? Tem, mas tem que ganhar o cliente, tem que ganhar os parceiros, tem que ganhar a sociedade, né? Então, é a interseção. Se tem um ganhando, porque a gente só está olhando qual que é o desempenho comercial, né? Se a conta, se a planilha fechou no vermelho ou no verde, eu acho que falta uma visão sistêmica, falta uma visão mais holística de que a gente precisa se reorganizar para que mais lados dessa história possam, de fato, ganhar, né? Então, eu acho estranho que, nesse momento, a gente esteja identificando vencedores e perdedores, porque eu acho que está todo mundo perdendo. Como sociedade, a gente está perdendo. Concordo demais com você. Ao mesmo tempo, toda crise, né, a velha frase, toda crise gera oportunidades. O que você vê
de aspectos, eu não diria positivos, mas aspectos que estão ocorrendo nesse momento e que aceleraram inovações, aceleraram tendências, mudaram comportamentos, mudaram relacionamentos. O que você acha que pode... É claro, é muito pouco tempo para a gente afirmar algo que vai permanecer, mas o que nesse momento você tem observado e que é algo que você acha interessante sobre algum aspecto? Então, o Edgar Morin, ele fala que a gente precisa restaurar a racionalidade em oposição à racionalização que a gente está presa nos últimos anos, né? Que é esse excesso de tecnicismo, da gente achar que a tecnologia é que vai resolver as nossas questões. Vários filósofos trabalham um pouco isso, Nietzsche fala disso, Foucault fala disso, que é a necessidade da gente se reconectar à nossa capacidade humana, à nossa humanidade. A gente até conversou um pouco sobre isso no contexto de negócio, e no SXSW do ano passado isso já veio muito sinalizado, que a gente vai deixar de discutir os negócios numa perspectiva B2B, B2C ou B2G, e começar a pensar em human to human, né? Que independente de qualquer coisa, todo negócio é de pessoas para pessoas. E é basicamente em cima desse entendimento que a gente tem que trabalhar. Então, eu acho que nesse momento existe um esforço de levar mais uma vez a coisa para o lado da tecnologia. A gente está acelerando o processo de digitalização das empresas. Sim, estamos. Né? Assim, alguns projetos que estavam empacados há bastante tempo, alguns processos até de burocráticos mesmo, envolvendo assinatura de contrato, envolvendo a inserção da tecnologia em vários pontos, assim como aceleradores do processo de venda. Isso foi resolvido assim, né? Uma série de reuniões e até de otimização mesmo de pauta, de discussão, de encontros, de deslocamentos. A gente está vendo que é possível solucionar as coisas através de outras perspectivas. E aí tem um lado disso que eu acho bem interessante, que é a necessidade da gente reforçar os laços de confiança como elementos fundamentais para as relações pessoais e profissionais. Né? Porque uma das maiores resistências para o home office que eu presenciei assim, em termos de discussão era, mas como é que eu vou saber se a pessoa está de fato trabalhando? Então, assim, é a lógica do horas bunda, né? Porque a pessoa pode estar lá com a bunda sentada dentro da empresa e não estar trabalhando. Ela pode estar pensando em tudo, menos naquilo que ela tem que fazer. Mas a hora bunda está lá, tá a bunda sentada na cadeira. E a gente sabe que isso não faz cada vez menos sentido para o tipo de relação que a gente precisa construir profissionalmente, né? Então, são relações que têm que estar baseadas em confiança, em parceria, em outros tipos de parâmetro, né? Então, eu estou vendo, assim, que nesse ponto tem um aprendizado interessante, que é das pessoas falarem, olha, não é que eu não preciso ficar lá observando a bunda na cadeira, né? Que as pessoas podem, que as pessoas têm responsabilidade, que as pessoas assumem compromissos, que as pessoas podem, de fato, produzir em outros contextos que não o contexto tradicional, né? Que a gente está acostumado com todo mundo ali o tempo inteiro, junto. Então, tem esse aspecto. E as pessoas estão produzindo muito mais, né, Luísa? Então, claro, e isso é um cuidado. Tem um efeito de transição, né? De você estar na hora bunda, ir para casa e ter que produzir muita coisa. Mas não sei se permaneceria muito isso no longo prazo. Mas nesse momento, todo mundo que eu tenho conversado, a sensação é de trabalhar e produzir mais. Assim, tem um complicador aí, né, Luiz, que o home office, ele é um processo de trabalho que precisa ser aprendido, né? Ele não é só sobre o lugar em que você trabalha, né? Então, às vezes tem uma simplificação, assim. E como o processo de transição foi muito brusco, as pessoas simplesmente foram para casa.
Então, elas não tiveram tempo de ter até um suporte mesmo e um direcionamento para entender o que é trabalhar em casa, né? Quais que são os métodos que podem contribuir com esse trabalho, como cuidar para que esse trabalho não domine 100% do tempo, porque a intenção não é essa, né? Não é que você, não, a intenção não é que você trabalhe o tempo inteiro, 100% do tempo, né? E o home office pode ser muito saudável, eu te falo isso porque eu trabalho há 10 anos em home office, então para mim, né, eu estou muito familiarizada, mas também exige um processo de aprendizado que a gente como sociedade acabou não tendo nesse momento, né? E como a gente está tendo que aprender muitas coisas ao mesmo tempo, esse primeiro momento ele tende ao desequilíbrio mesmo, né? Então, assim, nossa, eu estou trabalhando muito mais, eu não consigo desligar, não consigo separar a vida pessoal de profissional, o que também não é saudável, né? Eu acho que uma das coisas que a gente está tendo a oportunidade de revisitar é que essa coisa do eu sou workaholic, eu trabalho, que foi muito elogiada na última década, digamos assim, é um modelo que precisa de revisão, gente. Não é legal ser workaholic, né? O legal é o equilíbrio. O legal é a gente conseguir inserir o trabalho como um componente, mas não como um único componente da nossa vida, né? Então, a gente ir quebrando um pouco dessas falácias também, né? De que a gente tem, nossa, é muito bom, eu trabalho 20 horas por dia. Não, isso não é legal. Porque se você está trabalhando 20 horas por dia, você está negligenciando outros aspectos do seu bem-estar e da sua saúde emocional, psicológica, física, que precisam estar atendidos para que você, no médio e longo prazo, se preserve, né? Então, acho que a discussão do autocuidado precisa ser muito inserida nesse momento também. Eu falei isso em uma das lives que eu fiz, né? Hoje, gente, live de número 43 com Luísa. E numa das lives eu falei, eu sou de uma geração, e você também, né? Nós somos praticamente contemporâneos, que o trabalho e o workaholic, o trabalhar muito, é um valor, né? Assim, as pessoas valorizam isso. Nossa, sair 11 horas da noite do escritório, uhul! E aí você vai amadurecendo e vai vendo que isso é doença e que você está trabalhando errado, né? Que você não está produzindo, ou que você não está delegando, né? Eu fui assim durante uns 10 anos. E aí fui amadurecendo e entendendo que estava errado. E aí o legal do home office, como a gente está vivendo, é porque o home office que acontecia, você está há 10 anos no home office, mas tinha uma polidez no home office, né? Era um ambiente quase hospitalar, né? Você não podia ter barulho, você não podia ter interferência. E hoje, entra menino, entra cachorro, entra barulho. E ok, é isso aí. Que isso é um ponto que eu acho muito legal. Tipo assim, é porque isso aí. Humaniza, né, Luigi? Exatamente. Outro dia eu fui caminhar aqui perto, estava precisando caminhar, fui caminhar 10 horas da manhã. E aí um cliente me ligou. E aí ele falou assim, não sei o que, eu estava querendo olhar isso com você. Eu falei, não, eu estou caminhando, assim que eu voltar para casa, eu te mando um e-mail, a gente fala, caminhando 10 horas da manhã. Caminhando 10 horas da manhã. Tipo assim, tem que parar com essa coisa, sabe? As pessoas começam a mentir. Não, eu estou aqui, o cara tá com o filho, não, eu estou aqui numa reunião importante, não pode. Não, gente, pelo amor de Deus, sabe? Mas é porque é a lógica do horas bunda, né? Assim, você tem que trabalhar de tal hora a tal hora. Não, você tem que trabalhar no período que você produz melhor, que tá mais harmonizado com as suas outras demandas, né? Assim, porque no final das contas pode ser que priorizando um espaço temporal onde você se sinta mais pronto para aquele trabalho, você consiga realizar aquilo ali em 1/3, em 1/4 do tempo que você realizaria se você estivesse forçando uma barra para produzir no horário convencional, porque alguém acha que você tem que 10 horas da manhã, você não pode fazer caminhada, entendeu? Não tem lógica, né? A Adriana está participando aqui. Não, exatamente. A Adriana Magalhães está aqui. Acredita que... Você até já falou um pouco sobre isso, mas eu queria reforçar com a pergunta dela.
Ah. Acredita que o momento Covid tem mesmo um viés místico? Ou que nós, que estávamos precisando de mais silêncio e valorizar o presente, estamos romantizando o problema? Bom, é difícil, né? Assim, eu acho que essa questão da romantização, a gente tem que ter um cuidado com ela. Sim, porque ela é um risco, principalmente para a gente que vive em terrenos muito privilegiados, né? Tem o risco da gente achar que a nossa quarentena é a quarentena do mundo, e não é. Né? Estamos atravessando a mesma tempestade, mas nós estamos em barcos muito diferentes. Eu adorei essa parábola, essa metáfora, né? Nós não estamos no mesmo barco. E é importante que a gente reconheça isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu até vi uma entrevista da Jujute, aquela youtuber. Eu gosto bastante do conteúdo dela. E ela chamou atenção para um ponto, assim. Ela falou, olha, tem muita gente que está vivendo um processo de reflexão, de reconexão com aspectos da vida que estavam um pouco embaçados com a quantidade de agenda e de distrações externas. Que são pessoas que estão descobrindo que podem trabalhar de outras formas, em outros formatos, e que estão se sentindo bem. Só que elas também estão se sentindo culpadas de falar que estão bem nesse momento. Né? Demais. E aí a gente entra numa outra neura que a gente tem, que é do excesso de culpa e de carga que a gente tem que pôr em tudo, né? Assim, em todos os momentos parece que tem sempre alguma coisa que a gente está em dívida, né? Então, é claro, né? E tem bastante gente falando sobre isso, assim, que não estar bem 100% do tempo também é um sinal de saúde mental, né? Porque, assim, ver o que está acontecendo abala a gente. Afeto, né? Se a gente pensar na palavra afeto, é se deixar afetar. Então, para que eu crie vínculo, eu tenho que me deixar afetar. Eu tenho que ser afetado. Porque senão eu sou um psicopata, né? Se eu tô vendo tudo isso que tá acontecendo e eu não me afeto com nada, também tem alguma coisa errada. Então, talvez eu não esteja tão saudável assim. Mas eu também não tenho que transformar isso numa experiência 100% negativa, né? E aí eu posso também aproveitar para aprender, para me desenvolver, para refletir, para fazer coisas de novos jeitos, sem culpa. E aí tem uma coisa que é bem legal da gente pensar e que entra um pouco, né, no terreno dessa pergunta, que é o nosso sistema, o nosso corpo, a nossa natureza, ela está desenhada para viver em relação. Né? O nosso cérebro, ele está desenhado para aprender a partir da interação social. A gente tem uma área no cérebro que é composta por neurônios espelho. Eles estão aqui para que a gente consiga empatizar com as pessoas, né? E a gente tem uma questão no cérebro também que chama viés da confirmação, que é a gente tende a reforçar as hipóteses que a gente já tem. Então, quanto mais pensamento negativo a gente tiver nesse momento, mais pensamentos negativos a gente vai ter, em função do viés da confirmação. Né? Assim como existe já nas neurociências, uma relação clara sobre o nosso poder de influenciar a qualidade dos ambientes aos quais a gente pertence. Né? Então, a nossa positividade ou a nossa negatividade, ela de fato influencia qualitativamente nos ambientes que a gente está. Não é à toa que alguns ambientes deixam a gente mais cansado, que algumas pessoas deixam a gente drenado em termos de energia. E aí, vamos parar para pensar no momento que a gente está vivendo. É um momento que demanda a gente aumentar a qualidade desse ambiente ou diminuir? Aumentar. Claro. Né? Então, a positividade, o nosso engajamento em relação a coisas boas, a conseguir se manter positivo, ele tem um papel nesse momento que não é só individual, do bem-estar individual. É do quanto a gente consegue calibrar o ambiente. Aí, quando eu falo em ambiente, não é só a sua casa,
é a sociedade, é o planeta, para que a gente consiga sair deste momento. Porque com uma calibragem negativa, a gente reforça o aspecto negativo. E isso, gente, não é misticismo, tá? É neurociência. Isso está provado em uma série de pesquisas, em uma série de experimentos. Então, a gente precisa prestar atenção nesse ponto, né? E aí é sempre o equilíbrio, né? O que seria a romantização da pandemia? A gente adotar um caminho que só há coisas boas, é tudo uma oportunidade de aprendizado. É também uma oportunidade de aprendizado, né? Mas com esse número de mortes que a gente tem, com todas essas questões e dramas sendo reforçados no ambiente interno das casas, né? Com violência, com abuso infantil, gente passando fome, gente não conseguindo viver sem um auxílio emergencial de R$ 600, precisando pôr comida na mesa hoje, né? Tudo isso são aspectos que a gente tem que olhar com muita vivacidade, com muita criticidade, para a gente não ir nem para um ponto nem para o outro. Agora, Luísa, eu acredito que está tudo ligado. Eu acredito piamente na teoria de Gaia, né? Eu fiz o Gaia Education, sou formada pelo Gaia Education, e eu acho que todas as energias estão conectadas. Então, eu concordo com a perspectiva do Ailton e de outros povos, né, que não são tão presos na concepção ocidental de sociedade, de que a gente precisava desse break, assim, que a Terra está, de fato, pedindo silêncio, que a gente precisa, de fato, olhar para a unidade de ser planeta Terra, né? Sem o ser humano se achando a última bolacha do pacote, achando que tudo tem que girar em função da gente, das nossas escolhas, porque nós somos um elemento tão importante como todos os outros que fazem parte da natureza, né? Essa é a minha perspectiva pessoal. Vocês devem estar ouvindo uma confusão, são os cachorros participando da live aqui, viu, gente? Eles resolveram fazer um cabo de guerra aqui. Normal. A gente entrevistou o historiador em 21 de abril, dia de Tiradentes, nós entrevistamos um historiador, o Luiz Carlos Villalta, que eu fiquei fã dele, historiador da UFMG, estudioso de Tiradentes. E ele tem não sei quantos gatos. E ele falou assim, mas como que é a live? É mais... Eu falei, não, Villalta, fica tranquilo, à vontade, é um bate-papo. Mas eu vou prender meus gatos. Eu falei, não precisa prender os gatos, não, deixa os gatos aparecerem. Ele falou, não, mas tem um gato aqui que ele, na hora que ele vê televisão, celular, qualquer coisa, ele vai passar na frente. Eu falei, não tem problema. E no meio da live tá lá o gato passando na frente da live. Eu não sei como é que não subiram aqui ainda. Olha quem entrou na nossa live. Aliás, tem visto e participado de várias lives nossas, que é Tia Dulce. Uma figura importantíssima da televisão, da comunicação mineira. Ô, Tia Dulce, eu quero fazer uma live com a senhora. Por favor, mande inbox os seus contatos. Eu quero fazer uma live com a Tia Dulce. Você está me ouvindo bem, ô Luísa? A Paty está falando que meu áudio está abafado? Pois é, para mim não. Para mim tá ótimo. Estou te ouvindo super bem. Então, ótimo. Olha só, nós já estamos há 50 minutos conversando. Temos apenas... papo rende, hein, Luiz? E olha que a gente não falou nem metade das coisas que a gente tinha pensado em falar. Tem mais 10 minutos aí, mas tem muita coisa para conversar. A Paty aqui, a Tia Dulce do comando, rapadura e pituchinha. Isso mesmo. Que isso, hein, Paty? Mostrando a idade, hein, Paty? Que coisa, gente. Que coisa maravilhosa. Ai, ai. A gente falou um pouquinho dessa questão do novo normal, né? E algumas pessoas estão nesse quesito assim. Algumas estão falando de novo normal, algumas falam assim, vai passar, tudo ficará bem. Você acha que essas frases de impacto, essas frases de efeito são autoafirmações para a gente tentar passar melhor por esse momento? O que você vê disso tudo? Sim, são recursos discursivos, né? Num momento em que a gente está muito fragilizado, porque a gente está lutando contra um inimigo que é invisível,
né? É diferente, por exemplo, quando a gente mora num país que tem terremoto, tufão, que a gente tá conseguindo, que a gente consegue tangibilizar. A gente não sabe quanto tempo vai durar. A gente está isolado sendo seres sociais e que precisam dessas relações. Então, existem uma série de fatores aí que fragilizam muito o nosso estado emocional nesse momento. E a gente precisa recorrer a esses recursos discursivos para tentar buscar um conforto mesmo, né? Porque é o que eu comentei no início, assim, o nosso cérebro, ele busca parâmetros que ele reconheça, né? Então, ele lê a realidade a partir da comparação com as experiências prévias. Só que nesse momento a gente não tem experiência prévia sobre isso. Então, a gente está como se a gente tivesse a deriva, né? A gente está em suspensão perante tudo que está acontecendo. E aí, o discurso publicitário vai, né, tentar se aproveitar disso em alguma medida. Tem toda essa questão do vai passar. Vai passar por uma questão lógica. Porque vai chegar uma hora que a gente, com os conhecimentos que a gente tem, condições de mobilizar nesse momento, vai chegar uma hora que a gente vai ter vacina, a gente vai ter... né? Então, vai passar porque a vida está em movimento, né? Porque não é estático e vai chegar um momento que vai passar. Quando vai passar? Não sabemos. Né? E tem que tomar um cuidado, né, Luísa? Hoje teve um decreto aqui em Belo Horizonte do prefeito Calil, já fazendo já uma programação, digamos assim, para a saída do isolamento de alguns segmentos, colocando um cronograma, e o povo já está assim, acabou. Tomara que tenha acabado, né? Tomara que a gente realmente não tenha que se isolar novamente. Mas, gente, a gente não sabe ainda. Então tem que tomar muito cuidado, né? Muito. A gente manter a responsabilidade e a vigilância, né? E que é um dos outros paradoxos que a gente está vivendo nesse momento, porque a gente está recolhido, mas a gente tem uma responsabilidade social que é gigantesca, né? A gente não tem direito de colocar o outro em risco. E eu estar recolhido não é só um ato de autoproteção. Né? É a responsabilidade que eu tenho que ter, porque eu posso ser uma pessoa sintomática, posso esbarrar em alguém na rua e esse alguém pegar e ser uma pessoa que vai desenvolver um quadro grave da doença, por exemplo, ou que vai entrar em casa e vai ter várias pessoas que estão no grupo de risco, né? Então, assim, eu acho que esse ainda não é um momento para o relaxamento. Eu acho que existe até uma arrogância no relaxamento, que é a gente voltar para o lugar de estamos no centro, a gente domina, a gente já sabe. Não, a gente não sabe, a gente não domina e não está na hora da gente ter um tipo de postura arrogante mesmo, da gente achar que pronto, está superado. Né? Eu acho que uma pandemia nesse grau, com essas proporções, ela vai obrigar um reaprendizado de praticamente todos os aspectos que a gente reconhecia como parâmetros até então, né? Então é uma espécie de luto mesmo, porque a sociedade que a gente tinha morreu, gente. É isso. A gente vai ter que redescobrir quais são esses parâmetros, né? E isso leva tempo, isso leva observação, isso leva análise, isso leva respeito à ciência e à palavra dos técnicos que estão nos orientando nesse momento, né? Existe um comitê aqui em BH para lidar com a crise e fazer essa gestão. E é um comitê técnico que a gente tem que ouvir, né? Então, é a hora da gente abaixar a bola, tomara que tenhamos uma condição favorável, e a gente sabe que nesse momento a condição favorável é manter o indicador de transmissão igual a 1 ou abaixo de 1, né? 1 para 1, uma pessoa transmitindo, mas ainda não sabemos quais são as perspectivas, né? Ô Luísa, eu tô rindo aqui pelo seguinte,
A tia Dulce, que participa várias vezes das nossas lives aqui, não Não é é a tia ela. Dulce. É daqui. Eu acho que a tia Dulce que você está se referindo não sou eu. Eu moro no Rio de Janeiro. Ô, tia Dulce, mesmo assim é um prazer você por aqui, viu? Ah, Ai, Luiz, gente, só você. maravilhosa. Erramos a tia Dulce, sacanagem. Olha, o Bruno mandou uma pergunta aqui na parte interna, aqui, falando o seguinte. Você observou o caso da Gabriela Pugliese, que é uma blogueira que teve que cancelar a sua conta por ter feito uma festa no momento do coronavírus. Você acha que essa polarização que ela teve que cancelar a conta dela se dá pelo momento ou em qualquer outro momento ela provavelmente teria problemas com a atitude dela? Então, nesse momento, eu acho que tá tudo mais sensível e é como se existisse uma lente de aumento no comportamento das pessoas que são hubs sociais e que são referências e influências para a sociedade nesse momento, né? E isso reforça, por ser um momento tão sensível, reforça a responsabilidade que as pessoas têm que ter mesmo, porque não é um momento... Assim, eu sempre acredito que o discurso é um ato de extrema responsabilidade, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa discutir muito, porque a gente está num momento, como sociedade, em que todo mundo acha que pode falar sobre tudo, que tem que ter opinião sobre tudo, né? Sem se aprofundar, sem procurar entender o que de fato são as coisas, né? E sem ter a dimensão da responsabilidade que é o ato de fala, né? E então, assim, eu acho que quando a gente é uma pessoa pública, como o caso da Gabriela, né, essa responsabilidade ela está elevada assim à quinta potência, né? E, ao mesmo tempo, nesse momento, né, uma pessoa que é capaz de dar uma festa e nessa festa falar o tipo de coisa que ela disse, né? Foda-se a vida. Acho que isso revela bastante sobre quem ela é, né? E aí entra numa outra discussão que é a fusão ou o aspecto espiritual das marcas, né? Isso é bastante discutido. O Kotler discute um pouco isso. O conceito de marketing 4.0 traz muito isso, que é a gente pensar que as marcas elas têm uma dimensão subjetiva e espiritual de qual é a sua responsabilidade no mundo do qual você faz parte, né? E quando a gente fala de uma pessoa pública, a gente também está falando de gestão de marca, a gente também está falando de branding, né? E eu acho que a gente vive um momento em que não tem mais espaço para fabricar uma realidade, assim, e tentar fazer as pessoas embarcarem numa realidade que a gente não, que a gente sabe que não é verdadeira, né? Assim. E aí eu tô falando para todo tipo de marca e de empresa e de negócio, assim. A gente está entrando numa era da transparência mesmo, né? Para quem gosta de pesquisa e de tendência, mapeado já nas pesquisas dos últimos 3 anos, Trendwatching trouxe isso, que é o que eles chamam da tendência da caixa transparente, né? De que os dados estão todos abertos, está tudo sendo visto, a gente tem que tratar os assuntos com abertura, com clareza, com transparência. E eu acredito muito nisso, assim. Então, eu acho que é meio inevitável separar as ações da pessoa, dos valores da pessoa, assim, né? Principalmente num momento como esse, assim. A gente age, os nossos comportamentos são reflexo daquilo que a gente sente, dos nossos valores, das nossas crenças, né? O comportamento, ele é um reflexo disso. E a gente cada vez mais vai escolher influenciadores olhando o todo, né? Olhando a coerência. Eu acho que coerência é a palavra do século, assim. Não existe mais
mais espaço para a falta de coerência, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Já foi-se o tempo, não tem espaço mais na nossa sociedade. E aí eu tô falando em termos de necessidades, né, gente? Porque a gente está aí vendo a nossa presidência da República dando um show à parte, então não podemos falar que é uma questão superada. Mas Luísa, precisamos de temos coerência. 5 segundos. O papo Nossa foi Senhora. maravilhoso. Não queria te cortar. Um beijão, gente. Ótimo final de semana.